Shalom, 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 Deus vos abençoe grandemente. Eu quero trazer aqui um ensinamento maravilhoso, porque eu vou continuar neste assunto falando sobre o Logos, falando sobre a deidade. E que, batendo forte de frente, que estas três doutrinas, trinitarismo, dualismo e unicismo, são falsas. Olha só, mas o dualismo é uma das principais doutrinas falsas que existe. É mais perigosa do que a trindade e do que o unicismo. Então veja só, os dualistas dentro da mensagem estão dentro da mensagem, preste atenção. Eles frisam muito a pré-existência de um ser, e quando eles vão pegar a mensagem do irmão Branham, eles sempre usam que o Logos saiu de Deus, o Logos, o Filho de Deus. E aí, como eu já disse para vocês aqui, o Logos, o irmão Branham chamou de Filho. Eu não vou ser repetitivo com vocês, mas só trazendo aqui uma base para a gente começar o nosso estudo de hoje. O Logos foi chamado de Filho e foi chamado de Pai. Só que os dualistas crêem em uma pré-existência. A pré-existência do Filho. Eles dizem que existe um ser criado, um ser que saiu de Deus, e aquilo é um ser à parte. Então, quando diz o Logos saiu de Deus, que saiu de Deus era o Filho, então eles acreditam em uma pré-existência. Eu já tenho frisado isto aí muito, uma pré-existência. Olha só. Um ser, essa pré-existência seria um ser, o Filho. Gente, isso aqui é politeísmo puro, porque se houvesse um ser pré-existente e este ser criou todas as coisas, então existiria dois criadores. Existiria dois criadores, o Pai e o Filho. Então, esta pré-existência, gente, é uma doutrina politeísta. Aí eles fazem fake news quando a gente está pregando a verdade. Diz que a gente é unicista, eu já frisei, unicismo, dualismo e trinitarismo é falso. Dizem que a gente é seguidor de Sabélio. Nada disto, gente. Nada disto. Eu creio no que o irmão Branham falou. Deus em morfe. A revelação correta é Deus em morfe. Agora veja, você está vendo aqui esse tijolo com este barro aqui, você está dizendo, onde é que Gutenberg quer chegar com isso aqui? Vamos lá. Tenham paciência comigo, que aqui eu vou explicar o Logos que saiu de Deus. Quem era o Logos? É Deus saindo de espírito para ser palavra. É Deus saindo do anonimato. É Deus saindo do mundo invisível para ser a palavra, para ter a sua primeira forma corpórea, se tornando a palavra, e a partir daí, como palavra, ele cria todas as coisas, porque Hebreus capítulo 11 diz que os mundos foram criados pela palavra, de Deus. Quem é a palavra de Deus? O Logos, o próprio Deus. Então veja, vamos aqui pegar um parágrafo do que o irmão Branham fala. Atitude quem é de Deus. Eles amam, os dualistas amam isso aqui, ó. E lá naquele grande espaço onde ninguém podia medir em sua mente, além disto, naquele espaço, eternidade. Esse é Jeová, Deus, ali. E somos ensinados, no princípio, que o Logos, ou Filho de Deus, saiu de Deus. Pronto, vamos explicar isso aqui. O Logos saiu de Deus. Aí eles dizem assim, é da mesma essência. É um ser à parte da mesma essência. Isto não é verdade. Não era um ser à parte
que faz parte da mesma essência, não. É o próprio Deus que se comprimiu e tomou uma forma corpórea. O irmão Brana fala isso. Mas veja, deixa eu frisar aqui para você entender. Então veja só. Como é que se explica o Logos que saiu de Deus, que era o Filho? Vamos lá. Gente, se eu pegar aqui um barro, vocês estão vendo aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui para você entender. Eu sempre faço aquele círculo mostrando a grande fonte de verdade que o irmão Brana fala. De verdade, amor. Ali era Deus em forma de espírito, que não pode ser visto, que enche céus e terra. Mas esse Deus quis tomar uma forma corpórea, sua primeira forma corpórea, lá no mundo espiritual. Então, ele se comprime, porque como o infinito enchendo todos os céus e terra, como era que ele poderia ser visto se ele enche todos os céus e terra? Como era que um ser infinito poderia ser visto por nós? Como? Não. Então ele quer tomar uma forma corpórea e aí ele se comprime. Então se eu pego aqui, gente, ó, barro. Eu tenho esse barro aqui. E deste barro eu formo este tijolo. O tijolo é barro. Em uma forma. Só que existe aqui. O que existe aqui é o seguinte. O tijolo tomou uma forma. Ou melhor. O barro. Deixa eu botar aqui uma letra mais visível pra gente aqui. Ó. Olha só. Deixa eu apagar aqui para explicar para você. O barro tomou uma forma. Olha só. Esse barro, ele tomou uma forma. A forma que ele tomou foi esse tijolo. Esse tijolo não é todo o barro. Mas o barro, parte deste barro tomou uma forma que é este tijolo. Então Deus, suponha que seja aqui só um exemplo para você entender, seja esse barro. E ele vai tomar uma forma como este tijolo aqui. Então ele surge no universo como o Logos. Não é uma pré-existência. Deus pegou e criou, gerou um filho lá na eternidade e diz, filho, cria aí estas coisas, cria tudo aí, filho. Então, existiam dois criadores, porque a Bíblia diz assim, lá em Isaías, eu sozinho criei todas as coisas. Como é que Deus diz que sozinho criou todas as coisas? E aí, eles pegam, os dualistas, pegam uma pré-existência, para dizer que naquele filho, Deus estava naquele filho, e aí criou todas as coisas. E o filho é um ser à parte. Não. A grande fonte, o Deus infinito, dele saiu o Logos. Então é como se eu tivesse o barro, e do barro eu formo o tijolo. O tijolo é barro em uma forma. É tremendo, gente. Quando a gente pegar e harmonizar todas as coisas e os parágrafos do irmão Brana, a bagunça que existe aí é porque eles não conseguem organizar, eles não leem mensagem. Não leem. Não conseguem organizar os parágrafos do que o irmão Brana falou. Mas isto foi escrito assim para quê? Para aqueles que não são se perder. Aqueles que não são revelados se perder. Porque o irmão Brana diz, a maior revelação que um cristão pode ter aqui na Terra é da divindade, da deidade. E eu estou tendo esta revelação da divindade, da deidade. Vamos lá, vamos seguir aqui o irmão Brana ensinando. Vamos lá. Vou apagar aqui. E nós vamos seguir aqui em frente. Tem que ser uns estudos pacientes. Apesar que eu não estou tomando muito tempo de vocês, é meia hora.
Mas veja só. Vamos seguir aqui. Vamos para o próximo. Pronto. Chega. Esse parágrafo eu já li ele, mas vou ter que ler de novo, porque eu quero expressar isso aqui. Expressar isso aqui de forma detalhada. Vamos lá. Olha só. Quem é este Melquisedeque? Observe agora o seu atributo. Então, o atributo era primeiramente Deus. O pensamento, o próprio atributo. Tudo em um. Sem ser exprimido. Ou seja, quando a grande fonte, o irmão Branham está dizendo, quando Deus ainda estava como espírito invisível, a grande fonte, a fonte de verdade, de amor, perfeição, quando ele estava ali, sem ser exprimido. Ou melhor, ele ainda estava como barro. Só um exemplo, só uma ilustração. Como barro, ele não estava como tijolo. Olha só. Só para você entender, gente. Só para você entender. Então, quando secundariamente, ele vai tomar uma forma secundária. Ele o exprimiu. Então, ele se tornou a palavra. Vamos fazer aqui a ilustração. Vamos pegar aqui o meu coisa. Olha só. Então ele se tornou o quê? Ele se tornou a palavra. Pronto. Olha só. Deixa eu botar aqui. Pronto. Então, eu vou deixar só aqui, um pouquinho aqui para você entender. Você já sabe. O vídeo que eu já expliquei várias vezes. Então, esta grande fonte, quando era grande fonte, ó, sem ser exprimido, ele estava como espírito. Ele estava como espírito. Sem ser exprimido. Sem ser exprimido, como o irmão Branham disse. Ele o exprimiu, então se tornou palavra. Então ele sai da forma de espírito para ser palavra. Para se tornar um corpo. Como eu pus a ilustração, ele sai de barro para ser tijolo, tomando uma forma agora. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então esse Logos, que é o próprio Deus, aqui, deixa eu botar aqui, Logos, que é o próprio Deus, vem, gera o Filho unigênito, Jesus, gera o unigênito, Jesus, é o Filho. Isso aqui não é o seu próprio pai. Jesus de Nazaré não é o seu próprio pai. Não. É o Filho. O problema dos dualistas é dizer que este Logos aqui é a pré-existência. É um filho gerado ou criado lá na eternidade. Isto não é verdade. Não é verdade. Este Logos é o próprio Deus que saiu de espírito para ser palavra, se exprimiu. E aí ele vem agora e gera o Filho unigênito Jesus para revelar ele. João diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito. Através do unigênito, que é Jesus, nós podemos contemplar este Logos aqui, que é o próprio Deus. Maravilha, gente. Maravilha, maravilha, maravilha. É tremendo. Vamos prosseguir. Creio que aqui vocês tenham entendido. Vamos lá. Vamos prosseguir. Então veja só. Tenho mais aqui um slide. Vamos lá. Pronto. Agora
profeta vem dizer para nós o seguinte: agora ninguém tem visto a Deus. E agora a coisa seguinte que nós começamos a ver, os olhos do olhar, a ver, deixa eu puxar para cá. Nós começamos a ver com os olhos do olhar sobrenatural, nós vemos uma pequena luz branca formando-se. O que é aquilo? Aquilo foi chamado pelos leitores de Logos, ou ungido, ou unção. Lá no primeiro vídeo eu explico isto, que o Logos foi chamado de ungido, a unção. Como eu ia dizendo, é a parte de Deus que começou a se manifestar em algo de maneira que seres humanos pudessem ter uma ideia do que era aquilo. Era uma pequena fraca, uma pequena luz movendo-se. Aquilo era a palavra de Deus. Não há necessidade mais de eu colocar o vídeo mostrando a pequena luz surgindo e aquilo tomou a forma de um corpo. Aquilo era a palavra de Deus, o Logos. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Olha só, gente. Meu estudozinho vai ser rápido aqui. E aqui eu tenho mais um parágrafo para a gente fechar este estudo. E voltaremos com o próximo estudo. Por que Deus se fez carne? Vamos lá. O seu primeiro ser era espírito, Deus sobrenatural. Muito bem. O grande eterno. Depois ele começa a tomar uma forma, aproximando-se da carne, numa teofania. Isto é chamado a palavra, um corpo. Este era então o estado que ele estava quando se encontrou com Abraão. Foi chamado de Melquisedeque. Ele estava na forma de uma teofania. Agora entraremos nisto provavelmente em poucos minutos. Pronto. Olha só, como eu já desenhei para vocês. O grande ser, espírito, a grande fonte de amor, perfeição, começa a tomar uma forma, aproximando-se da carne. Ele começa como espírito, surge como Logos. Eu vou só desenhar aqui, que eu não vou mais colocar o vídeo da animação. Veja, ele surge numa forma teofânica. Ele aqui está como espírito, na forma teofânica, Logos, passa a ser alma, e depois, quando ele vem e se encarna em Jesus, este é o seu corpo físico. Então você tem Deus, é espírito, surgiu no universo como uma teofania, alma, e depois se encarnou em um corpo físico. Então Deus tem espírito, alma e corpo. Aí o profeta diz, como Logos, na teofania, ele se encontrou, ele era Melquisedeque. Olha só. E se encontrou com Abraão. Ele estava na forma de uma teofania. Aí o que a Bíblia diz sobre Melquisedeque? Sem pai, sem mãe, sem princípio de dia e sem fim de existência. Quem não tem princípio de dias e fim de existência é Deus, é o eterno. Se o Logos fosse um ser pré-existente, ele tinha um princípio. Ele não seria eterno. Mas Melquisedeque, que se encontrou com Abraão, foi chamado de Melquisedeque, estava na forma de uma teofania, Logos. Então, olha só, Melquisedeque era quem?
o próprio Deus em teofania. Se isto dualista não resolver a sua condição, se você não abrir o seu coração para ver a verdade, eu conheço muitas pessoas boas que têm se enredado pelo dualismo. Pessoas boas, rapaz, mas têm sido cegadas, têm errado o caminho através do dualismo e têm se extraviado pelo caminho errado. Mas que Deus ajude essas almas. Eu oro para que essas almas encontrem a verdade. Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer maravilhoso estar de volta com vocês. Deus abençoe a todos. Nós vamos ficar por aqui.